meu querido irmão, no sacerdócio, Padre Gentil, nosso querido pároco, queridos diáconos aqui presentes, na pessoa do diácono Aldair, faço chegar aos demais aqui presentes a minha saudação, autoridades constituídas do nosso município, os poderes que constituem a condução do povo, dos cidadãos que estão aqui presentes, minha saudação. Aqueles que são lideranças da comunidade, lideranças da paróquia de São José, principalmente os articuladores, os leigos engajados, os membros das pastorais, movimentos e serviços, e naqueles que estão à frente da festa de São José 2025, minha saudação a todos os que são os leigos e leigas desta paróquia. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, povo santo de Deus, presente aqui diante da nossa matriz, você, querido irmão, querida irmã, que de algum modo está nos acompanhando por áudio, por imagem, através do serviço tão especial da Pastoral da Comunicação, também minha saudação a você que está conosco vivendo esta Santa Liturgia. Vamos começar este momento de reflexão com uma daquelas que devem ser as músicas mais cantadas, a música mais cantada ao longo destes 10 dias de festa. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. Bem bonito. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o mais uma vez, São José. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. E de um modo necessário, eu precisei começar com este trecho do hino de São José, para darmos um espaço, um ambiente bem especial para esta solenidade. Alegres. Alegres nós devemos vir a esta celebração, conforme nós ouvimos no hino que acabamos de cantar. Alegres. Alegres porque contagia a fé, a esperança e o modo de amar deste grande homem de nome José. O justo, o pai, o chefe da casa, o obediente, o grande esposo. E podemos concluir ainda dizendo, o exemplo de vida cristã, um verdadeiro discípulo do próprio Filho. E é por isso que na alegria da fé, que contagia e que sai do testemunho deste grande homem, nosso padroeiro, alegres, nós devemos estar aqui nesta noite, felizes. Felizes porque nesta caminhada quaresmal, Deus, como que em um oásis, dá-nos de beber da água do testemunho, dá-nos de comer da água, da comida de um bom exemplo e nos faz descansar da serenidade, da simplicidade e talvez da exigente caminhada no deserto quaresmal ao colo de um pai que, vivendo a nossa humanidade, soube ensinar o seu filho o que é ser gente, o que é ser digno, o que é ser honesto, trabalhador e servo, pode também nos acalentar neste mesmo serviço, nesta mesma honestidade, neste mesmo calor de uma casa que ensina a ser gente e a ser homem e mulher no amor de um pai. Como que num oásis descansamos um pouquinho nesta quaresma
E ao respirar na casa de São José, dele nos alegramos por pertencer a um grupo tão especial dos seres humanos, o grupo dos que são membros da mesma família de São José, aquele que o Catecismo da Igreja Católica chama de grande exemplo a ser seguido de uma família que o mesmo catecismo chama de família de Jesus, a família de Deus, o povo santo, que tem São José como um grande modelo a ser seguido. Eis o grande motivo de alegria que nos reúne neste dia 19 de março, não só nós aqui em Cidade Nova, mas em tantas outras partes do mundo que o tem como patrono e em todas as igrejas do mundo, templo e povo, que se constitui como comunidade de discípulos de Jesus, o tem como patrono universal. Celebrar, portanto, São José é um motivo de muita alegria e por isso nos convida a celebrá-lo com esta alegria, com esta felicidade, aquilo que é próprio de quem tem Cristo como mestre e São José como um pai humano, vivo e próximo da nossa realidade. A liturgia da palavra deste 19 de março, desta solenidade, nos convida a olhar para este testemunho com três lados. Como que olhássemos para uma bonita peça que está sendo exposta e que tem três faces, e só com as três faces deixa bonita aquela peça exposta para que possamos ver como que numa galeria de artes. Olhar para São José é olhar para um homem que mostra no seu testemunho três faces muito preciosas de um dom humano que vem de Deus. A primeira face é a face do José cheio de esperança. E vamos à primeira leitura para nos ajudar a ler esta face. A mesma esperança de Davi. E por isso, uma relação tão bonita nesta solenidade, ter este trecho da Sagrada Escritura que fala de um Davi que aguardava na certeza a condução do reino de Deus, a condução do reino de Israel, a condução em um momento dos dois reinos, o de Judá e de Israel, e depois, ainda mais, que a sua descendência fosse digna de fazer esta condução permanentemente de alguém, de um grupo, de um rei, de governantes que, conduzindo o povo, fazem bem quando fazem segundo a vontade de Deus. Da esperança de Davi, podemos olhar para a face do homem de esperança, o José, que não mediu esforços de apontar para o filho e ver em Jesus já ali, pequeno, crescendo, aos poderes da sua condução, já a esperança para si, um judeu por excelência, que via na sua relação com Deus o único caminho de esperança, ver no filho Jesus que crescia, a própria esperança que crescia. José que não teve medo de receber não lá quando chegou em Belém, para ter o espaço para a esperança nascer. José que precisou fugir para o Egito e não teve medo, porque a esperança da proteção do filho era a certeza da sua própria salvação. José que não teve medo de dar ao seu filho o trabalho que o conduziu, que o sustentou, que o deu honestidade, mesmo que estivesse ensinando o trabalho para a grande voz que tudo fez por meio do trabalho criador do Pai Eterno. Na esperança de um homem humilde, José, como Davi, lançou para Deus a certeza do seu futuro.
e exercitou todos os dias a virtude que chamamos de esperança. Olhando para Jesus, José sentia-se confirmado, confiante de seguir adiante na sua missão de pai e de condutor da Sagrada Família. E na esperança de São José, nós, povo de Deus, somos convidados também a olhar para Jesus como a nossa esperança, e não como uma esperança incerta, como um talvez, como um podemos imaginar que. Não. Em Jesus a nossa esperança é eficaz, é certa, é confirmada. Não falamos de algo que vamos lançar como uma hipótese, como São José bem mesmo fez. E por meio dos seus sonhos nos ensina a tal. Só se manteve firme de pé, porque a sua esperança era viva, nunca morreu, e ressuscitada, faz de todos nós peregrinos da esperança, como o Papa Francisco nos chama e pede que sejamos, se por um acaso ainda temos dúvidas. É em São José que vemos um homem pecador como nós, justo no ouvir a palavra do próprio Filho, um peregrino da esperança, que mesmo em meio às suas imperfeições, se colocou disponível ao projeto de Deus. Uma outra face desta bonita peça que estamos vendo, o testemunho de São José, é justamente olhar para o homem de fé. E a segunda leitura nos ajuda a perceber isso. A fé de Abraão é o grande símbolo da virtude teologal, fé, ou seja, o exercício do confiar em Deus, o colocar a nossa esperança em Deus, em acreditar que as coisas de fato têm um condutor e que tudo o que nós somos neste mundo somos, se fazemos em meio a Cristo e a sua vontade por causa do próprio Deus. A fé é, como foi para Abraão e para José, é um caminho de encontro com Jesus. Como nos diz o documento de Aparecida, escrito há tanto tempo, mas que ainda hoje é tão atual, e coloca São José no mesmo parâmetro de exemplo de fé que Abraão, conforme ouvimos na segunda leitura, que é por meio da fé que a nossa intimidade com o Criador se estabelece da melhor forma. Entre outras palavras, é quando confiamos em Deus que estamos mais próximos dele. E foi o que São José fez ao longo de sua existência. A justiça, e é por isso que o chamamos de justo, na Sagrada Escritura e para a experiência judaica, não é simplesmente a prática de um hábito correto. Não é somente num campo moral, não é somente dos comportamentos que devemos ter. Justiça para a Sagrada Escritura é pôr em prática a palavra de Deus, ou seja, o que Deus quer para mim? Colocar em prática a resposta desta pergunta é fazer justiça. E José, na sua fé, inabalável, porque mesmo que não tivesse dito e não disse uma só palavra narrada nos 4 evangelhos, e nem tampouco tenha manifestado dúvidas no projeto de Deus, apenas no caso em que soube que seria casado com uma mulher que já estava grávida, temeu que aquilo pudesse fazer mal a Maria e pensou em sair em segredo, nem ali José pôs em dúvida a fé que tinha em Deus. Só não ainda tinha entendido até que ponto seria útil neste projeto de salvação. E quando foi posicionado como condutor da casa de Nazaré, não teve nenhuma dúvida, não se colocou em nenhum momento como quem queria ser grande, mas fez-se servo, fez-se conforme o evangelho do próprio Filho. Quem é grande neste reino é que se faz servo e se faz último. Quando se ouve falar da casa de Nazaré, olha-se para o centro e vê Jesus.
olha-se para a mais próxima do Cristo e vê Maria, e olha para o último daquela casa, mas para o que mais serviu, porque protegeu, conduziu e na fé mostrou o tempo todo que por meio de uma vida justa e de um trabalho honesto, nós somos sim aproximados do Deus que cria, que salva e que santifica. E por fim, a última face desta bela peça que estamos apresentando, o testemunho de José mostra o homem do amor. O evangelho de hoje, apontando esta descendência que provém desde Abraão até José, que é filho de descendência de Jacó, e segue por um outro Jacó, não estamos falando daquele mesmo lá do início, mas o nome do pai de São José é este. Dá-se então a continuidade à histórica figura de Davi, de Jesus. Jesus é verdade, Jesus é humano, Jesus é histórico, justo porque vem de um pai que tem uma descendência. E eis a grande missão de São José: dar uma casa, dar um sobrenome, dar um posicionamento histórico a Jesus. No amor de um pai que em nenhum momento, quando soube que seria pai, teve dúvidas, faltou esperança, diminuiu a fé, quando teve oportunidade para fazer tudo isso, mas preferiu ouvir o que Deus tinha para ele e colocar em prática. E amou Jesus desde o início, desde quando ainda não o viu, ainda no ventre benditíssimo de Maria Santíssima. Desde ali, José já se fazia adorador de um verbo que só lhe falava em sonho. E quando o verbo começou a lhe dizer, como um filho que confia, que se lança nos braços do pai, José não teve outro modo de mostrar esta adoração senão pelo amor. Era amando Jesus que José cuidava dele. Era amando Jesus que José cuidava da família sagrada. Era amando Jesus e Maria que José não deixava faltar o pão de cada dia naquela pequena moradia de Nazaré. Era amando a sua esposa santíssima e o filho Salvador que José pôde exercer o amor misericórdia, o amor doação sem querer nada em troca, o amor que chega às últimas consequências. E não é à toa que o carpinteiro de Nazaré ensinou ao próprio Jesus a construir a cruz para fazer a maior prova de amor por todos nós. Jesus não precisava de uma cruz que viesse de algum outro lugar para ser crucificado. Ele, como carpinteiro de profissão, que aprendeu do Pai, poderia fazer a própria cruz para se entregar por nós. Porque de profissão, São José o ensinou a entregar-se ao máximo, inclusive a própria vida por isso. E eu concluo esta peça que mostra esperança, que mostra fé e amor, dizendo: é por isso que São José é o grande exemplo da boa morte. Virgem Maria, o padre vai falar de morte no encerramento da festa, mas a morte, principalmente para São José, não foi visto como um ponto final e nem como algo ruim. Imaginem aí esta cena. E a primeira vez que eu vi esta cena foi lá em Juazeiro, padre, gente, queridos diáconos, na sacristia da Basílica de Nossa Senhora das Dores, tem um quadrozinho que fica escondido ali por trás do trânsito de São José. Quem é que estava ao lado de São José no dia que ele morreu? Jesus e Maria. Quer morte melhor? O Salvador dando toda a certeza de que fez tão bem que ganhará o céu. E a mãe apontando para o filho. Porque quem faz a vontade de Cristo, quem faz aquilo que ele pede, só pode ganhar o vinho da eternidade, a salvação. Por isso, queridos irmãos e irmãs, povo santo de Deus, que ao concluir a festa de São José, vem aqui hoje alegre. Alegre de uma alegria que se traduz em esperança. Alegre em uma alegria que se traduz em fé.
alegre, numa alegria que nos faz olhar para São José e aprender a amar e aperfeiçoar o nosso amor. Só por isso é que podemos pedir que ele seja nosso protetor, para que cada vez mais, ao longo da nossa existência, por meio da escola que se chama São José, aprendamos a colocar a nossa esperança em Jesus, a ter fé naquilo que é Cristo, palavra, vida e alimento que salva, e a amar, dando a própria vida, se necessário for. Felicidades a todos nós, e que ele nunca, São José, nunca deixe de interceder por nós, pela igreja e pelo nosso caminho para o céu. Quem sabe, no nosso último suspiro, tenhamos a mesma graça de ver ao lado a mãe de todos nós, a esposa benditíssima de José, e Jesus nos chamando: venha, bendito de meu Pai, venha ver comigo o que é eterno, o que é a salvação. São José, rogai por nós.